A história começa com o nosso herói mencionando que ele reencarnou em um mundo de fantasia, com um teto bem quieto, as velas em vez de luzes LED. Ele menciona que era um mundo de fantasia que estava atrás em questão de civilização, comparado à Terra. E ele olhando todo o ambiente ali, ele percebe que se trata de uma família bem rica. E assim ele menciona que para um órfão sem casa, que ele acabou perecendo por trabalhar demais, esse com certeza é um ótimo lugar para se reencarnar. E ele menciona também que tinha outro motivo pelo qual ele achou que tinha nascido em uma família rica. Era porque a mãe biológica dessa criança era extremamente bonita. E assim ele percebe que felizmente parece que ele não vai ter nenhum problema no seu futuro vida amorosa. E assim, 3 anos se passaram. O nosso herói viu o mundo do lado de fora da sua janela pela primeira vez, depois dele ter saído do seu berço. E naquele momento, ele ficou encantado pela tamanha beleza daquela civilização. E assim ele percebe que o mundo fora do seu berço era incrivelmente grande, mesmo ele considerando o fato de que ele ainda era uma criança. Mas infelizmente, a babá do Prota acabou encontrando ele e tirou ele diretamente daquele lugar perigoso. O Protinha descobriu que a sua família fazia parte de um grão-ducado, o que era um fato bem conhecido pelo reino. O Prota era o filho do grão-duque Dragônia do reino de Lionheart, ou seja, ele é um duque também. E assim a sua jornada começa aos 8 anos. Ele começou a aprender esgrima como um futuro cavaleiro do reino. E ele ficava sonhando que ele seria um cavaleiro que nem das fantasias, que usava o seu ki e imbuía sua espada de auras. Enquanto ao seu mestre que ensinava a arte da espada, ele era um cavaleiro dispensado do palácio. Um cavaleiro sagrado chamado Sir Gothic. O Protinha ainda não sabia o que significava ser um cavaleiro sagrado. E a única coisa que ele vinha aprendendo vindo daquele desgramado é que ele estava arrumatando de tanto trabalhar. Ele fica pensando que todo aquele peso que ele estava sendo forçado a carregar era mais como um abuso infantil. E assim já tinham se passado 14 anos. O Prota tinha mencionado que um cavaleiro sagrado era realmente um monstro em pele de humano, e era extremamente difícil de se qualificar para ser um. O Protinha tava quase pra se escapengar todinho carregando aquela pedra nas costas. O Prota menciona que para se tornar um cavaleiro, a pessoa precisa completar missões por treinar, e assim se tornar um cavaleiro do reino por meio de sua experiência e honra. E então ser escolhido pelo Santo Graal e tomar a água benta. E além de tudo isso, o nosso herói, sendo filho do Duque de Dragônia, ele precisava aprender tudo sobre se tornar o Grão-Duque. E foi nesse momento que o Prota pegou uma bordoada desgramada do cavaleiro. Ele seguia pensando que as lições que ele estava pegando para se tornar o sucessor do Grão-Duque, ele ainda tinha que treinar para se tornar um grande cavaleiro sagrado. E ele estava tão desesperado no meio daquele treinamento que ele estava lá se questionando se realmente existisse um Deus nesse mundo. Ele queria pedir para ele o salvar nesse momento. E assim se passaram 16 anos. E o Protinha estava lá desbravando o mundo, procurando alguma coisa nessa região chuvosa. Ele menciona que ele começou a vagar pelo mundo para ser reconhecido pela tal deusa e se tornar um cavaleiro santo depois de aceitar sua missão. Ele estava lá se questionando como é que ele iria conseguir reconhecimento da deusa. E perto do lugar onde o nosso herói estava acontecendo uma grande rebelião. E as pessoas estavam implorando por ajuda, mencionando que tinha um monte de orcs diabólicos atacando sua vila. O Prota menciona se a pessoa continuar acumulando fama e boas ações, a santa eventualmente vai aparecer para ele. Pois é claro que ele acha essas alegações muito ridículas. Um dos personagens do Guardião da Galáxia segue mencionando lá pro Cabrinha que existem muitos monstros ali. E os coitados ali já estão aceitando o seu fim, já que era um exército grandioso de orcs. E foi ali que o Protinha começou a sua história como cavaleiro. Ele chega lá chamando a atenção dos desgramados dos orcs, e assim desfere um golpe poderosíssimo que divide o cara em 2. O Protinha tinha mencionado que o reino tinha muitos inimigos, e assim 20 anos se passaram. E aquele momento foi marcado porque ele finalmente reencontrou com uma deusa. A novinha falava com ele toda sedutora, mencionando que ele é o filho do Wolfric Dragônia, o Leão Dragônia. E foi naquele momento que o Protinha percebeu que os caras não estavam mentindo, e ela realmente existia, e era uma deusa. A deusa seguia mencionando que ela vai dar uma missão pro nosso herói, para ele provar a sua honra e fé. E ali, ele aceitou todas as ordens e condição da deusa Ariana. E depois dele trabalhar como escravo por vários anos,
Eventualmente, ele acabou se tornando um cavaleiro sagrado. Depois disso, ele participou de inúmeras batalhas e ataques seguidos de ataques. Ele atacou orcs, rasgou goblins em pedaços e acabou com um culto maligno. E eventualmente, ele se tornou o cavaleiro de guerra do reino, com muita autoridade para reunir outros cavaleiros sagrados. E assim, ele massacrou mais de 700 mil orcs, incluindo mulheres e crianças. E o seu ódio instaurado pelaquela raça era extremamente poluído. E no meio de tanto caos que ele vivia, ele se sentia muito refrescado. E assim se passaram 35 anos. E assim, o pai do Protinha acabou falecendo. Aconteceu enquanto ele lutava contra os arquidemônios convocados pelo Império. O Protinha segue pensando que orcs já são uma dor de cabeça suficiente, mas agora tinha uns diabos de uns demônios do caramba correndo loucos por aí. Ele mencionava que era por isso que a humanidade precisava acreditar em deuses e viver fervorosamente para eles. E o Protinha, assim como eu nos jogos Souls-like, odeia os magos, porque os caras são muito traiçoeiros, rapaz. Mas o nosso herói menciona que, tirando tudo isso, eles precisavam eleger um cavaleiro sagrado para se tornar o sucessor do rei Leonhardt, que tinha perdido sua vida com muita honra. E assim, no meio de todo aquele caos, mais uma vez, o Protinha falou com uma santa. Ela seguia parabenizando o nosso herói, mencionando que ele era o seu fiel cavaleiro, e para ele ser bem-vindo como símbolo de honra e fé. E foi naquele dia que a deusa desceu sobre eles e o escolheu em uma posição de honra e fática. E foi naquele momento que ele transportou o tesouro sagrado, o coração de Leona da deusa. E com esse transplante em seu corpo, foi ali que ele jurou proteger o Santo Graal. E foi assim que ele se tornou o Grão-Duque Dracônia e o rei do reino de Leonhardt. Assim se passaram 80 anos, e o Protinha tava lá no Formol, senhores. Ele menciona que muita coisa aconteceu nesse meio tempo, e para começar houveram 3 grandes guerras com os orcs. E no meio dessas guerras, um corcunda esquisitão Goblin evoluiu para um arquidemônio, e por meio disso o Império criou muitas situações desgraçadas. E o nosso herói menciona que tudo isso foi culpa porque eles aceitaram o Império do Norte, que cultuava uma espécie de coisa maldita. E parece que naquele momento começava a caça aos pagãos. Ele seguia mencionando que isso é o que acontece quando as pessoas dão direitos humanos a outras pessoas que nem merecem ser escravos. Ele seguia pensando que ele deveria ter conquistado todos eles. E assim se passaram 96 anos. E parece que esses desgraçados do Império que ele mencionava finalmente chegaram no seu apogeu. E parece, senhores, que realmente o Protinha estava certo, já que esse imperador desse reino praticamente fizeram 3 milhões de ofertas vivas. E se vocês entendem, é uma espécie de, como eu posso dizer, eu vou dar uma pista pra vocês: encruzilhada, galinha, cachaça, tá ligado? Tá ligado? Pois é, vamos continuar aqui. E assim o nosso herói mencionava que esse imperador passou de todos os limites. Ele lembrava que esse desgramado costumava dizer que não queria morrer, mas o arrombado simplesmente cometeu autodesvivimento junto com 3 milhões de cidadãos da capital, e por consequência virou um monstro desprezível, completamente demoníaco, e assim convocou o caos na capital. E assim, eventualmente, o nosso herói reuniu os cavaleiros e pegou a sua espada sagrada que ainda não havia secado a graxa dos orcs do ano passado. E ele seguia dizendo para os seus companheiros que eles vão dar uma passada pelo Império. E assim 121 anos se passaram. O prota menciona que ele fez o seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído, ao contrário do que ele desejava. Ele menciona que tentou destruir o mal com toda a santidade que havia nesse continente, mas ele não conseguiu pará-los. O nosso herói estava lá consolando um dos seus soldados, mencionando que ele poderia ficar orgulhoso, já que seu pai pereceu com honra, e certamente ele está se banqueteando como os deuses. Enquanto nosso herói encoraja o seu exército, na realidade, ele segue percebendo muito bem que os seus membros estão tremendo de medo, e as mulheres consolando seus filhos que choram, engolindo suas próprias lágrimas. O caos iminente é aterrorizante. Os jovens juntando as chamas quase mortas da resistência em suas mãos, e os cavaleiros tentando plantar semente de esperança em uma terra imprestável mergulhada em ketchup. O Protinha segue encorajando os seus cavaleiros. Ele segue pensando que a sua deusa, a dona da espada sagrada e a lança sagrada e também do Santo Graal, certamente vai os proteger. Ele segue gritando com seus soldados, mencionando para eles se enfurecerem.
E essa raiva vai ecoar por toda a eternidade. E no momento que nosso herói já estava marchando para a batalha, ele segue pensando com sua deusa sobre o que ele, um cavaleiro tolo, deve fazer. E nesse momento ele consegue ouvir as vozes da deusa, chamando ele de seu cavaleiro amado e honrado. A deusa segue reconfortando nosso herói, mencionando que ela sempre vai estar com ele até o seu fim. E assim, o Pratinha fica todo fervoroso e menciona para sua tropa e com tudo em cima dos demônios. E naquele inverno, eles tiveram a batalha final contra bilhões de demônios enquanto enchiam a terra. Ele lembra desse confronto abominável e os escravos bárbaros foram utilizados como escudo de carnes. E o nosso herói menciona que eles foram dignos até seu último momento. Enquanto os cavaleiros civis armados com lança e escudo, eles acabaram perecendo com honra, juntamente com os cavaleiros gloriosos. E claro, o agente escolhido de todos os deuses e templos sagrados. O prota menciona que ele ficou lá derrotando demônios até o fim, sozinho, e só restava ele em pé. Ele demonstrou toda a sua força no campo de batalha, e foi ali que ele mostrou para aqueles desgraçados o poder do cavaleiro sagrado. E assim, 217 anos se passaram. O inverno ainda não havia terminado, e os anos se passando, 231, 234, 256 anos. E foi nesse momento que nosso herói conseguiu destruir o último portal demoníaco restante. E assim, não havia nenhum lugar para que eles pudessem escapar. O nosso herói tinha se virado para os demônios e ficou gritando para eles que eles são umas almas podres e que nesse exato momento eles estão presos nesse mundo com ele. Os demônios vendo isso, todos eles já estavam no pânico, já que o prota era um ser completamente lunático e colossal. O nosso herói seguia mencionando que ele iria aniquilar todos eles e nenhum de lá sairia impune. E assim, 300 anos se passaram. E o Protinha tinha aniquilado o último demônio, o mais cruel e abominável deles, a criatura chamada de Arquidemônio. Parece que no fundo do campo de batalha surgiu um portal misterioso. As pessoas atrás do nosso herói estavam com as roupas um pouco diferenciadas. Não pareciam ser da Idade Média, mas sim de tempos modernos. O Pratinha seguia mencionando para eles se levantarem. E ele seguia falando para esses novos visitantes que não é hora de cair no chão, já que a batalha ainda não acabou. A novinha fica lá perguntando quem é essa pessoa na sua frente. E ali o Pratinha se apresentava, mencionando que ele era o rei Leonhart, o cavaleiro dos cavaleiros gloriosos. E ele mencionava que era o agente que carregava a vontade do templo sagrado. O seu nome, Leon Dragonia Leonhart. O Pratinha todo peladão, rapaz. E foi com 300 anos de idade que o Pratinha se deparou com os terráqueos novamente. E assim, o rei cavaleiro retornou. No próximo capítulo, na perspectiva dos terráqueos, um portal acabou de abrir no meio da cidade de Seul. E o rank desse portal era uma espécie de portal preto não identificado. A Associação Coreana de Caçadores e a Associação Mundial dos também Caçadores solicitaram que as grandes guildas das nações participassem desse ataque. Mas infelizmente os pedidos foram negados porque a dificuldade do portal era desconhecida. E no fim, o governo ordenou que a Associação Coreana de Caçadores entrasse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. E foi nesse momento que, na perspectiva da novinha, ela avista um cara peladão. E assim percebemos que tudo isso era a novinha lembrando de tudo que aconteceu nesse dia mais cedo. E o nome dessa novinha é Han Hari. Ela é gerente dessa associação, a Associação Coreana de Caçadores. O colega dela dá um cafezinho pra novinha e pergunta se por acaso ela tá bem. E esse é o Kim Jin-soo. Ele é o gerente geral dessa associação coreana. Ele segue lá quebrando gelo com a novinha. E eu não sei onde é que foi parar esse café que ele deu pra ela, né? Mas em resposta a isso, a novinha menciona que ninguém tá acreditando na sua história. E ele responde ela que isso é bem esperado. E isso não é à toa, já que se tratava de um portal demoníaco de rank negro. Até um arquidemônio apareceu por lá. E olha só essa coisa abominável, rapaz. Ele segue mencionando que voltar de lá viva e sem a ajuda das outras guildas já é um milagre.
dele. Mas finalizar tudo, isso aí já é loucura. E tudo isso foi por causa de apenas um homem. E aqui encontramos o Protinha, mais uma vez na Terra, onde ele costumava viver. Uma pessoa dentro dessa sala, meio que acusticizada, não sei como é que fala esse nome não, acusticizada. Enfim, com isolamento acústico. Tem um carequinha lá falando com o nosso herói, fazendo algumas perguntas pra ele. Primeiro ele menciona se por acaso ele é um sobrevivente e morava dentro do portal. O Protinha confirma, mas ele menciona que na realidade ele é um sobrevivente de outro mundo. E assim o Manhua menciona que havia algumas pessoas que conseguiram sobreviver no reino do portal. E aparentemente esses portais que apareceram por todo o mundo nos últimos 30 anos tinham algumas similaridades. E a verdade é que dentro desses portais tinham só duas coisas bem distintas. Ou era um mundo que estava prestes para destruir, ou já era um mundo destruído. E às vezes sobreviventes conseguiam voltar para a Terra, enquanto mantém a força inacreditável que conseguiram no reino demoníaco. Esse detalhe é o que fazia os governos tratarem essas pessoas com o maior cuidado possível. E também eles criavam planos para recrutar essas pessoas para ajudar a humanidade. E assim, a novinha segue mencionando pro seu companheiro que eles certamente precisam recrutar esse rapaz, não importa o que aconteça, já que esse cara é incrivelmente forte. E o cabrinha aqui confirma com a novinha, já que até caçadores de rank A precisam arriscar a vida quando enfrentam demônios de alto rank. E ele segue falando que o fato do Prota ter aniquilado um arquidemônio com apenas um ataque é monstruoso, já que esse arquidemônio é uma criatura que até os caçadores mais habilidosos do rank S têm medo. E o Protinha não só aniquilou essa criatura, como deixou ele também tremendo de medo. E com apenas um único golpe, o Prota simplesmente destroçou o monstro completamente. E conseguimos ver aqui o Prota todo bailarino, rapaz, nas pontas dos pés. O cabrinha segue mencionando que a única coisa que preocupa ele nesse momento é essa diferença cultural que o Prota tem, já que o cara é uma espécie de realeza. E a novinha observando tudo ali com seu amigo, ela menciona que tudo vai ficar bem. E ela sabe disso só porque ela ouviu a voz dele. Certeza essa novinha já tá gamada, rapaz. E no momento que a novinha fecha a boca, todo mundo só escuta um grito do nosso herói, chamando o cara de inseto. E tudo ali começa a explodir e ir pros ares, só com a sua pressão espiritual. A novinha vendo isso, ela fica impressionada, já que esse vidro impediria até monstros de alto calibre de fugirem. E ali tá o Protinha furioso, perguntando pro carequinha que tava com ele, como é que ele ousa macular o glorioso nome do Leonhardt. O cabrinha fica vendo essa arrumação e fica lá falando com a novinha. Pessoa boa, né? E a coitada fica toda sem jeito, mencionando que deve só ser um pequeno choque cultural. E pra gente entender o que aconteceu aqui, senhores, a história não leva 15 minutos no passado. E tava lá o carequinha falando com o nosso herói. O Prota, por outro lado, fica achando tudo aquilo muito estranho. Mas ele menciona que certamente tudo que tá acontecendo com ele ali é uma dádiva. Ele menciona na sua vida passada que ele era órfão e trabalhou tanto aos 20 anos que acabou morrendo de exaustão. E depois disso ele reencarnou em outro mundo e se tornou o rei e cavaleiro de um reino por mais de um século. E depois de conquistar o mundo demoníaco, ele passou caçando demônios por mais de 200 anos. E foram no total 300 anos nessa caça incansável. Ele menciona que certamente é um alívio, já que ele sequer tem alguma memória deste lugar. Pelo que eu entendi aqui, meus senhores, o Protinha preferiria caçar demônios do que ficar na escala 7x1, 7x0. É tipo isso, né? Que ele morreu, trabalhar, O carequinha segue lá chamando o Prota por ele ter mencionado que o nome dele é Leon Dragonia Leonhardt. E o nosso herói fica lá olhando e analisando muito bem o carequinha na sua frente. Ele menciona que mesmo ele sendo desse mundo, ele menciona que é mais vantajoso ele não revelar o fato de que ele costumava ser um terráqueo. E assim, o nosso herói decide manter a sua identidade de rei, que passou caçando demônios por mais de 300 anos, já que é melhor do que ser um órfão que perdeu a sua vida por tanto trabalhar. Assim, o Protinha segue mencionando para ele chamar ele de Sua Majestade. E ainda chama o cara de plebeu. O carequinha vendo isso, ele só fica lá na dele, né? Sem entender nada. E como ele não pode fazer nada, o cabrinha chama, né? O Prota de Vossa Majestade. O Protinha vendo essa arrumação, ele percebe que o cara entrou na onda. O Leão fica lá pensando que talvez o carequinha só seja um cara gente boa. Ou talvez o governo tá cauteloso demais com relação a como é que ele aborda o sobrevivente de outro mundo como ele. O
Cabrinha segue mencionando que o portal onde ele costumava viver simplesmente entrou em contato com seu mundo. E ele segue lá perguntando pro nosso herói se por acaso foi ele que aniquilou todos aqueles demônios. E assim o Pratinha confirma. O Prota segue dizendo que ele aniquilou todas aquelas espécies malignas e protegeu a honra dos cavaleiros. E o Pratinha, numa pose toda pomposa, ordena o Cabrinha para ele ser o seu secretário temporário. O Prota segue falando que ele vai conceder ao cara o privilégio de registrar esse incidente glorioso. E o Carequinha, vendo essa arrumação, ele só aceita, né? Já que era o serviço dele. Na frase seguinte, o Pratinha segue mencionando pro Carequinha se por acaso eles não têm regras de etiquetas para como se trata uma realeza ali. Em outras palavras, o Prota tá com fome, tá querendo comer. O Carequinha, vendo isso, ele já começa a fazer uns pedidos no iFood ali, Rapidex. E aproveitando que a comida tá sendo feita, o Pratinha pergunta pro Carequinha sobre o que é que tá acontecendo nesse mundo que ele veio parar. Só que o nosso herói fica lá pensando que ele precisa descobrir o que foi que aconteceu com a Terra enquanto ele tava fora. E assim, o Careca começa a mencionar. E esse pesadelo começou de repente, mais ou menos há 30 anos atrás. E assim, alguns portais começaram a se abrir no redor de todo o mundo, saindo monstros e demônios deles. Ele menciona que depois disso, eles tiveram em constante estado de emergência. Depois deles terem muitas percas, ele percebeu que cada portal tem um tema e uma missão de conclusão. E quando um portal é deixado de lado, ocorre uma chamada quebra de dungeon. E aí todos os monstros invadem a Terra. E assim, uma pessoa bate na porta e o Carequinha já sabe muito bem que ali certamente deve ser a comida pronta do nosso herói. O nosso herói fica lá pensante, e ele menciona que isso tá muito estranho. Ele fala que no seu mundo, os demônios invadiam ele como se fosse uma espécie de mofo, que só depois de uma chuva começava a aparecer um monte daquelas pragas. Mas estranhamente esses lugares têm essa espécie de portais, e também tem sistemas de missão, parecendo um videogame. O Prata segue pensando como no mundo dele existem os deuses, né? E tivessem esses desafios em formas de testes para ele ter esses treinos aí. Em seguida, o Carequinha entra e menciona para sua vossa majestade que a comida já tá pronta. E assim, o Pratinha fica lá olhando aquela arrumação. No momento que o nosso herói bate o olho na comida, ele faz uma espécie de cara de desdenho. Ele menciona que esse prato é um caldo de osso fervido por horas e coberto com sal e pimenta do reino. E alguns xixim, eu não sei o que é isso não, rapaz. O Prota menciona que quando ele era um trabalhador na Terra, esse era o tipo de alimento que alimentava a sua alma por décadas. E ele menciona que as pessoas são condenadas a gostar dessa comida, já que elas não sabem o que são comidas novas. Mas o nosso herói se forçou a engolir a sua saliva, que acumulou na sua boca. Ele segue perguntando pro Carequinha o que diacho é isso na sua frente. Em resposta a isso, ele menciona que eles chamam esse prato aí de Seolong-Tang. Ele fala que é conhecida como o alimento das almas dos plebeus, e o Protinha fica extremamente furioso e detona a mesa com apenas uma lapada. E ali ele menciona como é que ele ousa manchar o glorioso nome de Leonhart. O coitado do Carequinha fica se tremendo de medo, e o Protinha lá brigando com o cara, perguntando pra ele se ele é louco de servir um prato de plebeu pra ele. E assim o nosso herói menciona que o Leon Draconia Leonhart, a realeza do outro mundo, em outras palavras, um representante da deusa, o guardião do Santo Graal e o dono da lâmina e da espada sagrada, aquele que derrotou Malus, o Lorde do Caos e dos 23 arquidemônios, o arqui-inimigo dos demônios que eliminou milhões dele, a própria encarnação da história da Guerra dos 300 anos. E por fim, um regressor que costumava ser um terráqueo. O Pratinha fica lá furioso, e ele certamente menciona que tudo isso é porque os terráqueos ali não têm fé religiosa alguma. Ele menciona que iluminar a mente dos plebeus ali é o dever da família real. Ele segue pensando que embora ele tivesse voltado para a Terra, ele ainda continua sendo um rei. No filme seguinte, o Pratinha tava lá degustando um ótimo pedaço de carne. Enquanto isso, o Cabrinha tava lá se perguntando como de acho é que esse cara não gostou do seu franguinho e nem do seu arroz com feijão. E a novinha olhando lá pro Prota degustando um grande pedaço de carne, ela menciona que felizmente ele tá comendo uma bisteca e tomando um vinho tinto de 1993. E assim, no filme seguinte, o Cabrinha menciona pra novinha que ela vai primeiro lá falar com o Prota. E ela fica lá toda com medo, perguntando do porquê ela vai lá, já que ela nem consegue entender direito a linguagem dele. E mesmo assim, o Cabrinha menciona que ele acha que ele tem mais interesse nela. Ele segue mencionando que ele chegou até a elogiar ela de corajosa, então pelo menos ele não vai expulsar ela de lá. E assim, a novinha chega lá na sala.
Ela segue chamando o Prota de Vossa Majestade. E ela segue lá toda cordial, mencionando que ela sente muito por ter interrompido o rei enquanto ele estava comendo. O Pratinha para de comer e olha lá pra novinha. Ele menciona que ela deve ser aquela espadachim que ele tinha visto antes. E assim ele fala pra ela se sentar rapidamente. A novinha vendo isso fica toda felizinha e dá um joinha com a mão nas costas pros seus parceiros verem. Ela pergunta pro Prota se por acaso a carne é do agrado dele. E o Pratinha menciona que não tá ruim. Ele fala que deu pra sentir a sinceridade e a delicadeza do chefe que preparou esse bife. Em seguida o Pratinha segue mencionando que além disso, a razão dele tá sendo duro com eles ali não foi porque a comida era simples demais, mas sim por causa da atitude deles em relação ao rei. Já que quando se cumprimenta a realeza de uma nação estrangeira, ela deve ser tratada como tal. E ele segue perguntando pra novinha se por acaso isso não estaria relacionado aos status da sua nação atual. E assim a novinha fica toda com medo, pedindo desculpa pro nosso herói e menciona pra ela que ela não sabia que estava desrespeitando ele, já que era só falta de conhecimento da parte dela. Mas enfim, resumindo um pouquinho aqui, os dois se apresentam e o nosso herói menciona que ele ouviu falar muito sobre este mundo e também sobre os demônios. Ele segue perguntando pra novinha que aquelas coisas perversas costumam aparecer por ali. E assim a garota confirma e menciona que é exatamente isso que ele tá dizendo. E nesse momento a organização dessa novinha fala que a Hari, o nome dessa mulher aqui, só tem uma missão: fazer com que o Prota entre na associação dos caçadores. Ela segue lá pensando que ela precisa pelo menos fazer ele se juntar ao seu país. Ela segue mencionando se talvez, se ele, a majestade, der a eles a permissão real, o governo da Coreia do Sul cuidará dele a partir desse momento. A novinha segue falando que a partir desse momento tá acontecendo uma guerra de inteligência, e isso só para procurar sobreviventes de outro mundo. E é por isso que ela tem que fazer de tudo para fazer com que o Prota não se alie a outros países. O Pratinha segue mencionando que quando ele estiver nesse mundo, ele terá o dever de ir nos campos de batalha, já que ele é um cavaleiro honrado. E isso é apenas o seu dever como guerreiro. A novinha fica toda felizinha e pergunta pro nosso herói se por acaso ele gostaria de se afiliar à sua associação de caçadores. E em resposta a isso, o Pratinha menciona que, no entanto, um rei não pode ser um soldado do exército de outra nação. Ele fala todo exaltado que ele vai criar uma nova ordem de cavaleiro nesse mundo. E a reação da novinha é ficar desse jeito, sem entender o que tá acontecendo ali. E assim o tempo se passa. A novinha segue perguntando pro seu parceiro sobre o que os superiores disseram sobre isso. Em resposta a isso, o Cabrinha pergunta sobre por que os superiores diriam sobre isso, já que eles precisam dar apoio de qualquer jeito. Ele segue mencionando que é ótimo que o Prota não tenha ido parar em outro país, ou então ter sido encontrado por outras grandes guildas. A novinha segue toda tristonha, e ela menciona que nunca pensaria que a associação filiada do governo precisaria se curvar ao Prota. E ela segue furiosa, já que tudo isso é culpa daqueles desgramados das grandes guildas que ficam lá ostentando seu dinheiro e poder. E no filme seguinte, um bip ensurdecedor começa a acontecer. O Cabrinha pega o seu telefone, e a mensagem tá mencionando que teve uma quebra de dungeon na planície de Ronan. O Cabrinha já fica no pânico, já que ele sabe muito bem se acontecer uma quebra de dungeon em uma área agricultora, os elementos demoníacos vai paralisar a produção de alimentos completamente. A novinha fica perguntando pro seu companheiro se não é nessa guilda da Fênix que o caçador Rank Esli ou não vai estar por lá. Ela segue pensando que com certeza ele é forte o bastante para deter essa quebra de dungeon, mas o Cabrinha menciona que ele tem certeza que esse infeliz tem um plano diferente. E ele segue mencionando que eles precisam ir para esse lugar imediatamente. Em paralelo a isso, o Pratinha tá lá de butuca, olhando tudo o que tá acontecendo. Ele segue pensando que os seus companheiros terráqueos ali estão com problemas. Ele entende muito bem se os demônios entrarem em uma zona agrícola, certamente eles vão infectar a plantação e nunca mais vai crescer nada. E assim ele segue imbuído a sua mão com uma aura diferente. Ele menciona que certamente esse lugar não possui essa energia. E assim o nosso herói segue falando com o ser, perguntando se por acaso ele está bem. E assim conseguimos ver um castelo todo branco. E lá dentro desse castelo tem uma novinha, rapaz. No filme seguinte conseguimos ver uma plantação. E perto dessa plantação, um portal gigantesco avermelhado.
O gerente geral dos caçadores fica lá gritando com esse grupinho que tava lá parado sobre por que esses caçadores estão ali sem fazer nada. E parece que os otários já estavam lá esperando a guilda chegar ali. E esse do cabelo vermelho, senhores, é o caçador Li Yuan, do Rank S. E quem tinha chegado lá era o General Qin, junto com uma novinha corajosa. Esqueci o nome dela, acho que é Han Hari. O General Qin rapidamente percebe que esse desgramado na sua frente, ele deixou a dungeon quebrar de propósito. E certamente eles fizeram isso só porque eles não aceitaram seus pedidos, já que a Guilda Fênix vem continuamente pedindo por uma isenção de impostos pelos lucros dos portais. E eles tiveram muitos lucros dos subprodutos obtidos dos portais, tais como os cristais mágicos e materiais dos outros monstros. E simplesmente eles queriam receber isenção de pagamentos de impostos no valor de 1 trilhão. O General Qin segue pensando que esses desgramados já têm muito benefício como uma grande guilda. Mas ele nunca poderia imaginar que esses estúpidos fizessem uma coisa dessa só porque eles foram rejeitados. A supervisora Hari segue falando para esse desgramado, tentando convencer o caçador de Rank S, mencionando que eles precisam fechar esse portal imediatamente. E ela segue falando que esse portal já tá aí há mais de uma semana, e se ele deixar isso acontecer... O cabrinho interrompe a novinha e menciona que ele sabe muito bem o que vai acontecer. Ele menciona que o direito desse portal vai para outra pessoa, simplesmente vai ser leiloado, e ele não tá nem aí. E o Ordinário segue mencionando que eles não podem fazer nada, já que o membro da sua guilda estão muito machucados. E ele segue mencionando que vai ser bem difícil ele fazer alguma coisa nesse estado. Ele segue mencionando pra novinha que eles vão fazer isso no outro dia, mas infelizmente eles não sabem o que pode acontecer se isso demorar demais. A novinha fica lá brigando com ele e o General Qin tenta segurar um pouco a barra da novinha. A novinha segue mencionando pra ele que ele sabe muito bem o que vai acontecer se a planície de Ronan for infectada. E em resposta a isso, o Ordinário fala que não tá nem aí. E segue perguntando pra novinha do porquê ela tá tão infantil. E o Ordinário segue lembrando ela do projeto que ele deu no ano passado. E basicamente o Ordinário mencionava que nesse mundo dinheiro e poder são uma justiça. E quem é que chega nesse momento é o nosso herói. Ele menciona que o Ordinário é muito superficial e antiquado. A novinha quase ia chamando o Prota pelo seu nome, mas rapidamente ela se corrige chamando ele de Majestade. E o Protinha, vendo que ela quase chamou ele pelo seu primeiro nome, ele menciona pra Hari não citar o nome de um rei tão levianamente. E ele menciona todo o Chad, que ele só permite que ela chame ele pelo seu título. O Ordinário Rank S fica lá gritando com Prota, perguntando quem é que ele é, e menciona que ele parece muito um ocidental, mas o Prota manda ele rapidamente calar a sua boca. E ele menciona incrédulo pro Ordinário como é que um rato ousa se dirigir a ele. O caçador nível S fica extremamente irritado, e ele segue mencionando qual é o problema desse Ordinário na sua frente. O cabrinha simplesmente fica muito furioso com o nosso herói, e já começa a imbuir a sua mão com seu poder de chama, e fica perguntando pro Prota se por acaso ele não quer morrer. A Hari fala rapidamente pro caçador nível S cessar o papo ali e deixar o Prota passar, e ela menciona que ele se trata de um sobrevivente. O cabrinha rapidamente entende tudo, então ele muda sua abordagem com o nosso herói, mencionando que ele foi rude demais. Ele segue lá se apresentando e menciona que ele é da Guilda da Fênix. O cabrinha fica lá fazendo algumas especulações sobre o nosso herói, mencionando que ele pode ter vindo de um portal cinza ou talvez de outra cor, mas o Pratinha menciona que um rei não se repete. E no filme seguinte, o Pratinha pergunta pro General Qin sobre o que é que tá rolando ali. Ele fala pros caras dar um resumo bom pra ele. E assim, os cabrinhos já ficam todos irradiados, já que ele percebe que o Prota vai ajudar eles. A supervisora Hari menciona que se trata de uma quebra de dungeon. E quando uma quebra de dungeon acontece, um monte de elementos demoníacos saem pra infectar a terra. E por isso as plantações não crescem em terras infectadas. Ela segue mencionando pro Prota que as planícies Ronans é muito importante no local de cultivo, e é por isso que a situação é tão séria. E ela segue mencionando que nesse exato momento, a energia demoníaca do portal tá começando a contaminar toda a terra. E assim, o Protinha pergunta qual é a solução que eles têm. Em resposta a isso, a novinha menciona que é purificar a infecção e concluir a dungeon o mais rápido possível, já que eles precisam se livrar da dungeon rapidamente. E assim, o nosso herói capta a mensagem. O Prota segue mencionando para eles chamarem o seu exército, e que amanhã, no momento em que o tempo limite para o ataque
ataque desses seres insignificantes acabar, ele menciona que ele vai agir pessoalmente para isso. E a novinha fica feliz com tudo isso. Ele só menciona que não vai atacar agora porque tem um detalhe, já que um rei de uma nação estrangeira não pode realizar nenhuma atividade militar em outro território como se ele quisesse. Ele fala que primeiro ele precisa receber a permissão do rei desta nação. E a novinha vendo isso, ela menciona que tá tudo bem, ele pode fazer qualquer coisa, mas em resposta a isso, o Pratinha fala que para tudo existe uma regra. Esse é o procedimento legítimo. E ele menciona como é que ele pode se chamar de cavaleiro honrável quando ele não cumpre as leis de sua nação. O cabrinho do Rank S vendo essa atitude do Prota, ele fica lá achando que o Prota é muito idiota e que é ainda mais louco do que ele. E no fim de tudo, eles acabaram enviando a mensagem pro presidente. E assim o tempo se passou. O Pratinha tinha falado pra novinha fazer umas preparações. E assim ela segue perguntando do porquê ele planeja usar essas bonecas no seu plano. E assim o nosso herói menciona que ele precisa disso para purificar as terras preciosas do seu reino. A novinha fica um pouco sem entender, né? Mas já que ele precisa desses bonecos de palha, ela não vai fazer questão. Ela segue mencionando que o Prota pediu duas coisas. Uma delas foi uma boneca de palha. E assim o nosso herói segue observando que foram essas mulheres que fizeram essas bonecas de palha. E o outro detalhe era que para que essas pessoas que fizessem a boneca fossem mulheres que já deram à luz. E assim o nosso herói vai avaliar cada boneca para ele escolher a melhor de todas. E foi assim que uma competição de fazer bonecas surgiu no meio da planície. O Pratinha foi vendo cada boneca e era uma decepção atrás da outra. Ele fica sem acreditar como é que uma pessoa consegue fazer uma boneca tão horrenda assim. E no frame seguinte ele já começa a desmontar ela completamente, mencionando que aquilo ali foi um fracasso. E assim outras bonecas foram surgindo e sendo destruídas imediatamente. Um fracasso atrás de outro, até o momento que chegou uma jovem senhora. Ele ficou olhando para a boneca que a velhinha fez e ele achou incrível. Ele segue perguntando para a senhora quantas crianças ela já deu à luz. E a velhinha menciona que foram 12. E em resposta a isso ele menciona que ela deu origem à vida de verdadeiros patriotas. Enquanto o Pratinha segue lá beijando a mão da velhinha, ele segue mencionando que normalmente ele pessoalmente enviaria cavaleiros com uma medalha de presente para ela. Mas no momento como a sua situação não é muito favorável, ele só vai lá agradecer pessoalmente pra novinha. Eu falei novinha, né, cara? Pois é, velhinha. E assim o nosso herói segue com seu plano, com uma boneca na sua mão. Ele simplesmente monta um altar no meio da fazenda. E ele segue mencionando que as condições para esse ritual foram cumpridas. O Prota tira uma taça do seu espaço alternativo. E ele segue falando algumas palavras sobre a mãe terra fértil desse local. O Prota menciona que o povo dessa terra está lhe oferecendo a boneca da colheita. E assim ele pede encarecidamente para ela receber. E magicamente gotas de orvalho começam a brotar dentro da taça. E a novinha vendo isso, ela fica encantada. E todos começam a observar que o sol está se levantando. E uma luz vermelha está colorindo as nuvens. E nesse momento, um novo dia está esperando para começar. Mas contudo, o sol está nascendo nesse dia. Os seus primeiros raios estão aparecendo. E a trupe do caçador de nível S fica observando que as gotas d'água estão entrando dentro da boneca. E que agora a bonequinha passou a se mexer. E senhores, simplesmente aquela boneca começou a falar e chamar o Prota pelo seu primeiro nome. E ainda chama ele de criança. E em resposta a isso, ele se curva para a bonequinha, mencionando que ele saúda a grande mãe terra. E parece que o nome dela é Demera, a deusa da vida e da fertilidade. No filme seguinte, o Pratinha tava lá saudando a grande mãe terra. Ele segue lá falando um monte de coisinhas pra saudar a novinha ali, rapaz. Em resposta a isso, ela segue mencionando que esse mundo também tá sendo infectado pelo mal. E ela menciona que a Terra ali já está infectada. O Pratinha menciona que é verdade. Ele menciona que nesse mundo também existem espécies malignas nesta Terra. E no entanto, este mundo não existe nenhuma divindade. E o Pratinha ainda segue falando, comparando esses ordinários aí, mencionando que ele receia que esses porcos inferiores e vulgares possam macular os seus olhos. E em resposta a isso, a deusa menciona que a ignorância e a ganância não podem ser sempre julgados como pecado, já que essas são as características naturais de um mortal. A deusa segue perguntando pro nosso herói o que ele planeja fazer nesse exato momento. O Pratinha menciona que não é difícil se misturar no meio de espadachins, porém, a autoridade de um conquistador é divina. E assim ele menciona que ele vai garantir o dever e a autoridade possam ser iguais a
ali também. E então ele vai ensinar os ignorantes e guiá-los pelo caminho certo, até que o novo panteão chegue a esta terra. E assim, a deusa segue perguntando se por acaso o Protinha tem algum pedido a fazer para ela. E é nesse momento que o nosso herói começa a pedir, falando para ela se livrar da impureza dessa terra e purificar ela perfeitamente com sua magia angelical. Ele segue mencionando que ele tem certeza de que isso é uma coisa que ela não quer fazer, mas ele pede encarecidamente para recuperar a pureza dessa terra. Em resposta a isso, a deusa menciona que ele é o líder do seu templo, o seu campeão. E assim ela solta uma gota com sua magia divina. E no momento que essa gota pega no chão, é como se um turbilhão de energia espiritual começasse a espalhar pelo local. E aquela energia, imbuída com uma graça divina, simplesmente purifica até o último grão. O Protinha segue gritando para os demais ali observarem e aprenderem. Ela segue falando que eles são ignorantes e que não conseguem saber ou se educar. O nosso herói segue mencionando que o que eles estão vendo ali é um mundo abençoado com poder divino. Um mundo recém-nascido e próspero. Os cabrinhos ficam todos impressionados e o Protinha segue mencionando que esse é o dever justo de um ser vivo. E agora, essa terra está fértil. E ele menciona que aquilo ali é a prova de uma promessa eterna. O ordinário vendo isso, ele já fica bufando de ódio. Rapidamente o cabrinha segue gritando para todos não se enganarem, já que plantações que surgem com magia certamente são venenosas. E ele segue mencionando para todos que eles têm certeza que eles também sabem disso. O Protinha vendo tal ordinarice, ele já fica muito enfurecido. Ele rapidamente menciona que aquilo ali são plantações abençoadas por uma divindade, e pergunta pro ordinário como é que ele se atreve a julgar como se ela tivesse envenenada. O ordinário segue chamando a boneca de palha de estúpida, e o Protinha olhando pro cara, ele menciona que só perdoa a ignorância apenas uma vez. E segue falando pra ele não acolar o nome da deusa com essa língua de porco dele. E o caçador Rank S ficou lá peidando na farofa. O cabrinha fica todo agoniado e fica pensando que isso não pode estar acontecendo pra ele, já que seus planos estão prestes a serem arruinados por causa do Prota. Ele fica fervendo de ódio e segue pensando que ele não pode deixar isso acontecer. E ele segue mencionando que ele vai expor as mentiras do Prota rapidamente. E assim, ele segue falando para todos ouvirem, mencionando que ele ainda precisam de provas. E ele espera que o Prota coopere, pelo bem das pessoas que vão comer essa plantação. E assim, rapidamente o cabrinha menciona que ele vai providenciar um avaliador. E é esse figurante aqui que vai fazer a parada, senhores. Ele pede licença a todos e começa lá a absorver uma espécie de aura, ou sei lá o que ele tá fazendo ali. E aparentemente a magia dele é uma espécie de scanner. Quando ele vê aquele arroz abençoado, ele percebe que a estatística se trata de um rank raro. E resumindo aqui pra vocês, se a pessoa comer esse arroz, simplesmente ele pode até ser curado do câncer. O cabrinho fica sem acreditar no que ele tá vendo. O comandante Kim dá uma pensada e rapidamente ordena alguém para trazer uma panela, já que ele quer comer esse arroz o mais rápido possível. E assim o tempo se passa. E os cabrinhas já prepararam o seu arroz. E no momento que o capitão come um pouco do arroz, ele percebe que ele teve muitos buffs. A sua taxa de recuperação de estamina aumentou de 100 por minuto, senhores, juntamente com a sua taxa de recuperação de mana. E a duração desse buff todo é de 8 horas. Ele fica sem acreditar como um mero arroz se equivale a um reforço que vale 3 milhões de wons por garrafa. E lá no fundinho a novinha segue lá gritando pro gerente dela. Ela segue mencionando que ela tem uma informação bombástica. E a novinha tá tão sem acreditar que ela tava com um monte de arroz na boca. O cabrinha manda ela engolir logo o arroz e ela vai lá e engole. Ela segue mencionando que quando tava comendo, tava tão eufórica que acabou comendo um inseto. E então ela menciona que acabou recebendo um buff e todos ali ficam incrédulos. O capitão segue pensando se essa bênção foi realmente por toda a terra. Isso significa que tudo naquela área é abençoado. O capitão já dá a ordem para eles pegarem o máximo possível dos grilos, já que eles vão entrar todos bufados dentro do portal. E assim, a motivação dos caçadores da associação aumentou escrucialmente. No filme seguinte, a deusa chama a atenção do Prota, e ela segue mencionando que parece que ela já cumpriu o que deveria fazer naquela terra.
E assim ela menciona que precisa voltar para o seu mundo. O Protinha agradece e menciona que ele nunca vai esquecer a benevolência que ela teve. E assim a deusa segue mencionando para ele permitir a ela dizer apenas uma última coisa. E assim ela fala para ele comer um pouco do seu alimento. E assim a novinha vai se despadecendo, já que a deusa já não tá no corpo desse objeto. No ano seguinte, a novinha chama a atenção do Prota. E ela segue perguntando para ele o que é que tá acontecendo ali. O Protinha, em poucas palavras, menciona que isso se trata de poder divino. Ele pergunta para ela se por acaso nesse mundo não existiria algum deus. E em resposta a isso, a novinha fica um pouco indecisa e menciona que ela não sabe muito bem. O Prota menciona que em um mundo e uma vida adequada são feitas com poder divino. E ele segue falando para eles manter isso na sua mente. E assim ele menciona que agora que eles estão cheios, essa é a hora deles entrarem no portal. O figurante lá do fundinho fica lá perguntando pro seu chefinho se por acaso a sua guilda vai ficar de boa com isso, já que nesse ritmo o plano que eles tiveram tanto trabalho foi tudo por água abaixo. E o caçador Rank S, mais furioso do que tudo, ele segue culpando demais o Prota, já que foi tudo por culpa dele. O Ordinário segue mencionando se não fosse pelo Prota, o governo não teria a escolha a não se atender aos seus pedidos. E ele fica lá desejando que o Prota padeça de uma vez por todas. Mas então o Ordinário tem uma ideia. E o figurante lá atrás dele fica perguntando o que o seu mestrezinho tá fazendo. Em resposta a isso, ele menciona pro seu figurante que ele não precisa se preocupar, já que esse portal de algum jeito já foi atacado. O cabrinho fica um pouco sem entender. E ele menciona que esse e-mail foi um pouco difícil, mas... E antes do cabrinho fechar a boca, o Ordinário menciona que lá dentro tem um monstro de rank A. E ele segue pensando que o Protinha provavelmente é apenas um suporte que conjura bênçãos. E certamente ele acredita que o Prota não tem nenhuma habilidade de combate. E isso só significa uma coisa: eles vão fracassar. Ele segue falando que dentro daquele portal existe outro monstro. Um monstro que não pode ser derrotado usando meios normais. Dentro do portal conseguimos ver uma espécie de cavernas com altas estalactites. E ali tá o grupo de expedição que o Prota tá mais ou menos aliado. E os cabrinhos tinham acabado de explicar o que acontece depois de derrotar um boss dentro de uma dungeon. E o Protinha acha isso muito interessante, né? Já que um duelo com boss é muito legal, pelo menos pra ele. O esquadrão vai andando e o nosso herói consegue ver um monte de restos muito brutais. Um dos cabrinhos lá fica comentando e ele menciona que tá sem entender, já que aqueles ordinários tinham falado que eles tentaram concluir a dungeon antes, mas parece que tem muito mais monstro do que ele tava pensando. Um dos cabrinhos parece que consegue identificar uma espécie de característica dessa dungeon, e o Prota fica apoiando ali, né, já que ele não sabe o que significa essas características. E assim a novinha segue explicando pro nosso herói que enquanto o número de monstros geralmente diminui conforme você derrota, como a maioria dos portais, no caso de esqueletos ou zumbis, ou até mesmo dependendo de demônios, enquanto o boss continua vivo, eles vão continuar se regenerando sem parar. O nosso herói acha essa característica bem interessante, então ele pressupõe que isso significa que as coisas só vão acabar depois de derrotar o chefão. A novinha segue mencionando que talvez seja um necromante que controle esses esqueletos, pelo menos ela acha. No frame seguinte aparece um painel de sistema, mencionando que a quebra da dungeon acabou de começar, e que o risco é mortal. Ela tá mencionando que todos os seres dentro do portal agora possuem um limite de tempo, e uma espécie de cavaleiro comandante estava lá avançando com suas tropas. E assim, rapidamente, parece que todos ali estão sofrendo alguma espécie de feitiçaria. O comandante dos caçadores já fica lá xingando aquele caçador de rank S. Aparentemente ele fez isso, ou então ele fez alguma espécie de armadilha. Ele menciona que aquele ordinário deveria ter avisado que eles tinham que enfrentar ali. E o Protinha ali, mozen, sem entender nada. E nesse momento conseguimos ver uma espécie de boss, parecendo muito aquele Megazord do Transformers. Eu retiro o que eu disse, ele parece aquele cavaleiro sem cabeça do Sleep Hollow. E abaixo dele, um exército gigantesco de esqueletos. O sistema menciona para eles derrotar o cavaleiro comandante Dulhahal, e o tempo restante para isso é apenas 3 horas. O grupo de caçadores já ficou lá peidando na farofa, já que ali na frente deles tem um monte de esqueletos. Um dos cabrinhos até pergunta se por acaso ele precisa distribuir as poções agora. E assim o comandante dá a ordem, o cabrinho focar em distribuí-las pros que têm um rank maiores.
O comandante rapidamente pergunta pro seu franco atirador quantos arqueiros e magos tem por lá. O Gabriel rapidamente menciona que tem 30 arqueiros e 2 magos. E ele já tá engatilhado com seu arco. Ele rapidamente menciona que aqueles com habilidades de atiradores de elite para cuidar dos mobs de longo alcance primeiro, e aqueles que tiverem um escudo para impedir o avanço da vanguarda. Rapidamente o esqueletinho já vem com tudo desferir um golpe no grupo dos caçadores, mas é facilmente parado pelo escudo do capitão. O capitão segue pensando que eles são mais fortes do que ele pensava, e agora ele tem certeza que os portais laranjas são mesmo bem diferenciados. Mas mesmo assim eles não são tão difíceis de lidar para um tanque de rank B como ele. Mas no filme seguinte ele sente uma magia estranha nas suas costas, mas quando ele dá por si, ele se depara com um amontoado de feiticeiros esqueletos. Eu pensei que ele tinha pegado uma lapada nas costas, senhores, mas na realidade ele só estava vendo o brilho da feitiçaria. E ele segue mencionando que ele precisa atrair a atenção desses caras de alguma forma. E a melhor forma para isso é dar um gritão de boa. Rapidamente o esqueleto ameaça lançar o seu feitiço. E a panada foi certeira no capitão dos caçadores. O Gabriel, que tinha acabado de pegar uma panada, ele menciona que aquilo ali só foi um arranhão. E não é à toa, o equipamento que ele tá usando é muito caro. Mas nesse momento, o boss chegou na frente do capitão. O Gabriel ficou paralisado vendo essa monstruosidade de perto. E no filme seguinte, a criatura dá uma panada segura no carinha. Mas felizmente ele consegue se defender, mas a onda de choque é tão grande que ele é arremessado na parede da dungeon. E assim, a pancada foi tão forte que o cabrinha ficou em frangalhos. A novinha fica toda preocupada com seu capitão, e o pratinha lá só na dele, todo Chad. Agora eu não sei porque ele não tá ajudando os caras, né, rapaz? Uma figurante de cabelo preto que parece ser muito uma maga. Ela segue mencionando pra novinha que elas precisam ajudar logo o capitão deles. Ela pergunta pra novinha se por acaso elas não deveriam pedir reforço das forças reservas. E assim, a novinha segue pensando. E ela menciona que sabe muito bem pra que serve as forças reservas, e eles precisam ajudá-los imediatamente. Mas no meio de tanta euforia, e ela sem saber o que deve fazer para salvar o seu capitão, a novinha rapidamente se vira e pede ajuda da sua majestade. Ela pede encarecidamente para ele ajudar ela nesse momento de fraqueza. E na cabeça do nosso herói ele fica um pouco sem entender, e rapidamente ele menciona que um rei nunca se juntaria em uma luta tão pequena como essa. Ele segue mencionando para ela procurar um jeito de construir a sua honra. E ele menciona que nem pode acreditar que ela o forçaria a ajudar numa luta contra esses ossos podres. E ele menciona que ele nem consegue mais ver esse fiasco que tá acontecendo. E assim, a novinha Tremilix, ela fica pensando o que diacho é que esse cara tá falando. Enquanto isso, a figurantezinha maga atrás dela fica perguntando para sua gerente sobre o que ela vai fazer nesse exato momento. E assim, ela percebe que não tem tempo a perder, já que esse homem na sua frente não tem a menor intenção de ajudá-la. E da perspectiva dela, parece que a única coisa que ele veio fazer ali foi derrotar o boss. E assim, finalmente, a novinha tira sua espada. E ela menciona que ela que vai cuidar do boss. Ela segue dando as ordens para os restantes ajudar os seus aliados e também o gerente geral dos caçadores. No filme seguinte, ela dá um pinote gigantesco em direção à confusão. E na sua perspectiva, é um amontoado de esqueletos mortos-vivos. Ela simplesmente dá um pinote em cima de um para pegar a atração e pular em cima do boss. E assim ela consegue dar uma investida poderosíssima na criatura. Mas infelizmente ele consegue se defender do ataque facilmente. E a novinha vendo aquilo ali, ela já começa a sentir a pressão da criatura. E ela segue pensando que ela precisa fazer o que puder para afastar ele do exército. Mas no frame seguinte o cara simplesmente arremessa sua cabeça na frente da novinha. E isso só para atrapalhar a visão dela pro seu ataque que já vem vindo. Um murrão gigantesco. Uma novinha rica é boa com seus reflexos, ela consegue até se defender, mas a panada ainda é segura, fazendo ela se chocar diretamente com a parede da dungeon. Ela se levanta rapidamente, mas esse é só o tempo para a criatura chegar perto dela para desferir outro golpe poderoso. Só que essa realidade é muito boa para ela, já que ela queria justamente separar ele do resto dos outros soldados, para assim ela poder atacar com força total a criatura. Ela chega a mencionar que o alcance da sua habilidade é muito grande, e por isso é perigoso ela trabalhar em grupo. E nesse momento uma grande área entra em combustão. A criatura fica agonizando
agonizando e fica desferindo golpe pra todo lado. E mediante a essa situação, a novinha já se prepara para desferir um próximo golpe. E no momento que ela tenta mais uma vez desferir um golpe poderoso na criatura, mais uma vez o monstro se defende facilmente com a sua espada. E a caçadora, já subjugada no chão, ela só fica com medo, observando a postura da criatura. Um estilo de ataque completamente diferente. E no momento que o boss ia finalizar a mulher, o Protinha dá um gritão, mencionando que tudo isso é impressionante. E todo mundo lá fica sem entender, olhando pro nosso herói. Ele segue falando que a habilidade de espada exótica que o boss utilizou apenas com uma mão. Com isso, ele tem certeza que certamente ele já foi um cavaleiro nobre em algum momento. Então ele menciona que ele deve desculpas à criatura, já que ele chegou a confundir um grande cavaleiro como ele em um pequeno restos de esqueletos. Então ele segue gritando pro boss, mencionando que ele, cavaleiro desconhecido, ele, o rei de Leonhart, lhe darei o direito de desafiá-lo. A novinha de bruço lá no chão, mais uma vez, só fica sem entender, né? Já que o Prota tem umas atitudes bem estranhas. O nosso herói segue mencionando que não há mais necessidade de baixas ali. E assim, ele menciona para eles terminar essa luta com um nobre duelo entre dois cavaleiros. Os dois comandantes da guilda de caçadores vendo essa atitude, eles ficam lá incrédulos. Até o esqueletinho fica sem entender, rapaz, já que não tem a menor chance disso funcionar. O boss necromante fica pensando um pouco, mas no fim ele aceita. E agora todo mundo fica mais louco ainda. No filme seguinte, todos estão apreensivos, até o exército esqueleto desse Dalaran. O campo de batalha ecoa a incerteza, enquanto Protinha tá lá calmamente, e menciona que o cavaleiro na frente dele certamente é um cavaleiro honrado. Ele segue mencionando que, como tal, ele não pode continuar de cabeça baixa. E ele menciona pro seu inimigo que ele tem certeza que ele utiliza a empunhadura dupla em sua espada. E assim ele menciona que isso não vai ser uma batalha de verdade se ele usar apenas uma de suas mãos. E no filme seguinte aparece a novinha chamando a atenção do Prota. Ela menciona que esse Dullahan, ele não vai perecer a menos que corte a cabeça dele. Aí fica um pouco complicado, né? Já que a cabeça dele já tá cortada. Em resposta a isso, o Protinha menciona que ele não tá nem aí. E pergunta pra ela se por acaso isso é importante. Ela fica com a cara de bunda e menciona que é sim. Ela fica lá incrédula, pensando como de acho é que o Prota vai derrotar o Dullahan sem decapitá-lo. E nesse meio tempo, enquanto o Protinha e a novinha estão lá discutindo os detalhes, o Dullahan já tá entregando a sua cabeça pra um servo esqueleto dele. E assim, os dois cavaleiros já estão preparados para o combate. O Protinha começa a se apresentar, mencionando que ele é o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, e o arquiduque de Dracônia e rei de Leonhart. Ele menciona que ele está convocando este honrado cavaleiro para um duelo. E assim, a porradaria começou. O cavaleirozinho vem com tudo em cima do nosso herói, e já se prepara para desferir seu golpe mais poderoso. E no filme seguinte, conseguimos ver o feixe de luz ocasionado pela onda de choque de duas armas poderosas se chocando. Da perspectiva do nosso herói, ele tá lá zen, muito tranquilo, como se não tivesse acontecendo nada. E ele simplesmente, na sua pose delicada, ele tá lá segurando essa espada colossal. O Protinha faz um movimento cheio de destreza, e assim ele já incapacita o soldado, e já é o fim pra ele, se fosse uma batalha de vida ou morte. O Prota rapidamente menciona que é a primeira vez que ele foi derrotado nesse combate, mas o cavaleiro Dullahan não desiste. Ele simplesmente posiciona outra movimentação e tenta desferir outro golpe no nosso herói. A supervisora Hari, vendo isso, ela fica com muito medo e segue pensando que nunca que ele vai conseguir bloquear um golpe dessa trajetória. Mas na perspectiva do nosso herói, ele só segue lá pensante. E ele menciona pro cavaleiro que os passos dele são muito leves. E como se fosse um passe de mágica, o cavaleiro simplesmente perde seu equilíbrio e cai no chão. Os outros caçadores de rank B e abaixo estão ali sem entender o que aconteceu. E ficou lá pensando que o cara simplesmente escorregou e caiu no chão. Mas em vez disso, a novinha ali enxergou tudo. E ela menciona que aquilo ali é muito incrível. O capitão dos caçadores segue mencionando que a Hari era a única que realmente entendia o que estava acontecendo nessa batalha. A novinha seguia pensando que o Prota mudou o equilíbrio do peso da guarda no momento em que o ataque tocou a lâmina. E além disso, ele conseguiu fazer um corte transversal. Ela segue mencionando que isso é muito incrível, já que ninguém sequer tentaria fazer algo parecido. E assim, mais uma vez, o Protinha encosta sua espada perto do ponto vital do cavaleiro. E menciona que aquilo ali foi sua segunda derrota. Ele rapidamente menciona pro cavaleiro Dalaran entrar em posição. E assim, passou-se um tempão. O
Um ser mencionava que fazia muito tempo que ele foi tratado como um cavaleiro devidamente e foi chamado para um duelo. E foi naquele duelo, lutando contra o rei de Leonhardt. Foi como se ele tivesse se desvinculado da sua maldição. Mas, infelizmente, aquilo era apenas um truque para evitar a situação difícil. E assim, o cavaleiro Dullahan, olhando para o nosso herói, ele conseguia ver um verdadeiro cavaleiro honrado na sua frente, com uma postura digna e o olhar de um veterano que já experienciou incontáveis batalhas, e as íris que brilhavam em busca de uma honra e excelência. E ali o Protinha estava lá parando e contra-atacando incontáveis golpes que nenhuma pessoa tinha visto duas vezes, já que esse indivíduo nunca voltou para contar a história. Mais uma vez, o Protinha quebrando a guarda do cavaleiro, ele derrotava o boss pela terceira vez. O cavaleiro necromante mencionava que aquela pessoa na sua frente era o ápice de um cavaleiro honrável. E mesmo assim, ele perguntava para um ser profano se por acaso ele queria continuar o duelo. O necromante Dullahan, ele mencionava que ele não vai usar os seus poderes de necromante, já que ele quer lutar contra esse homem quantas vezes ele puder, apenas como um cavaleiro, desempenhando essa batalha apropriadamente de uma forma nobre, sem necromancia, apenas com as suas lâminas contra ele. O necromante começa a lembrar da sua vida quando ele era humano, e lembrava das coisas honradas que ele costumava fazer, os seus duelos, as suas conquistas, tudo em nome da honra. E ali, mais uma vez, o Protinha derrotava a criatura pela 10ª vez. O Prota seguia mencionando que a esgrima dele estava ficando bem mais precisa, e certamente isso é porque ele liberou as suas memórias da sua vida passada. E agora, aquele boss necromante exalando a sua confiança. O coitado seguia pensando, mencionando que o Prota devolveu a ele a sua honra de cavaleiro. E mais uma vez o Protinha perguntava se por acaso ele queria continuar esse duelo. Mas então, o necromante Dullahan, ele chega perto do indivíduo que estava segurando a sua cabeça. Enquanto ele erguia ela e colocava no seu devido lugar, ele pensava que por quanto tempo ele esteve fazendo esses massacres à toa, e por quanto tempo ele continuou lutando sem honra. Ele pensava, se ele pudesse terminar sua jornada amaldiçoada desse jeito, não haveria alegria maior. E era nessa pose que ele aceitava o seu fim honradamente, pelas mãos do rei Leonhardt. O Protinha segue mencionando que ele ficou admirado por ele ter recuperado a sua verdadeira honra, e por isso ele menciona que ele vai orar com ele. Ele menciona se houver um Deus em que ele acredite, ele espera que esse Deus dê um descanso à sua alma. Mas se não houver, ele ora para que as deusas lhe guiem até o jardim. E o Protinha menciona que ele espera o encontrar em algum dia, no salão de banquete dos deuses. E assim, o nosso herói menciona que haja luz, e a sua energia divina começa a purificar todo o local. E aquela armadura abissal começa a se desfazer, e o humano que estava dentro dela começa a aparecer de verdade. E aquele ser profano, mais uma vez, se tornava um cavaleiro honrado. E assim, o tempo se passa. Todo mundo já estava fora da dungeon, e parece que já tinham até acabado tudo por lá. Já tinham luteado e já estavam de boa querendo voltar para suas casas. E tanto o capitão da guilda como a gerente Hira, ou era Hari, uma coisa assim, eles ainda estavam sem acreditar sobre o que aconteceu naquela dungeon. Eles ficaram se perguntando sobre o que era aquela luz que apareceu do nada. A novinha até falou que por acaso ele tinha dito alguma coisa sobre que haja luz. O capitão segue mencionando que certamente ela estava certa, e deve ser o poder divino do Prota. Ele menciona que deve ser por isso que o corpo do morto-vivo desapareceu depois. A novinha toda tristezinha até mencionou que o Prota deveria ter usado isso mais cedo. E então o nosso herói aparece, mencionando que se ele ousasse fazer isso, aquele honrável cavaleiro teria encontrado seu fim como um necromante estúpido. Ele segue mencionando que um cavaleiro vive pela sua honra, e a honra vem de ações, e as ações vêm de força de vontade. Então você que é preguiçoso, que fica aí no teu quarto todo bagunçado, vai fazer alguma coisa, cara. Vai fazer uma corrida, vai ler uns livros. Não seja desonrado, seu desonrado.
Brincadeira, cara, brincadeira. Mas deixa o like aí. Se você não deixou o like até agora, você é um cagão, cara. Você é um cagão. Se você não deixou o like até agora, cagão. Voltando pra história, o Protean mencionava que o Doolan recebeu o que ele merecia como um cavaleiro nobre. Mas no fim, ele menciona que tá na hora de pegar os Spoliums. A novinha fica lá meio sem entender, né? Já que ela não pensava que ele queria essas coisas. E assim, em resposta a isso, o Protean menciona que onde tem uma batalha tem espólios, já que achado não é roubado. E chegando lá, nos tesouros encontrados, conseguimos ver uma grande espada, ou será que é uma alabarda, e uma espécie de cristal emanando uma luz diferenciada. O capitão olhando os espólios, ele fica impressionado, já que parece ter muita mana vindo dessas coisas. E a novinha segue mencionando que nesses espólios tem tanto a espada longa como a capa de Dullahan. Mas no meio daquele breguesso tem essa esfera mágica, exalando uma energia abissal. Ele rapidamente menciona que aquilo é lixo e detona rapidamente. O coitado do capitão vendo isso, ele fica sem acreditar, já que ele tinha mencionado que esse artefato ia valer muito dinheiro. E assim todos os outros caçadores ficaram sem acreditar o que o Protean tinha acabado de fazer. O Daceroy tinha mencionado que esse tipo de item só traz caos pro mundo. E assim, o resultado final dessa missão, eles conseguiram a capa do Dullahan, a sua espada e umas pedrinhas de mana, já que a pérola que o Prota quebrou simplesmente não presta pra nada agora. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.